Momento Terapia. O Momento Terapia de hoje vai falar sobre essa nossa necessidade de ficar caçando justificativas, explicações, atitudes do outro e ficar se alimentando do que o outro diz, do que o outro faz, quando na verdade a omissão do outro, o não dizer nada e o não fazer nada já é resposta suficiente. Sabe aquela coisa de, para quem sabe ler um pingo é letra? Pois é. Especificamente nós vamos falar sobre o término repentino e sem justificativas de relacionamento amoroso. Eu trouxe uma matéria do caderno Universa do UOL e ela diz o seguinte: ele sumiu na noite de Ano Novo. Essa e outras histórias terríveis de ghosting. Não sei como que pronuncia. Ghosting é um termo usado para designar o término repentino de um relacionamento sem deixar justificativas. A pessoa simplesmente desaparece da vida da outra com quem estava envolvida, sem dar maiores explicações sobre o fim. Esse fenômeno já existe há séculos, mas nas relações contemporâneas se intensificou o suficiente a ponto de precisar ganhar nome, explica Natália Timmerman, psiquiatra e autora do romance Copo Vazio, cuja protagonista passa por uma dessas situações. Olha só, quando alguém some da sua vida sem dar explicação, precisa explicar? Para mim, tá mais do que explicado. Mas tem gente que gosta de sofrer, que eu quero ouvir da boca dele. Não é porque quer ouvir da boca dele, é porque sonha que ele vai pedir desculpas, vai se explicar. Ela vai fingir que acredita e vai ficar por isso mesmo. Gente, mesmo que a pessoa volte e dê uma explicação, seja ela qual for, se você voltar, você é muito imbecil. E muito imbecil é pouco pro tanto que você é imbecil. Entende? Ah, Adriana, mas e se ele tiver com memória desmemoriado em algum lugar? Continue desmemoriado em algum lugar. Se não precisou de você até agora, não vai precisar daqui para frente. Não preocupa com isso, não. Para de achar que você tem a melhor pessoa do mundo do seu lado e que ela não seria capaz de sumir sem que haja uma boa justificativa. A boa justificativa é que ela não te quer. A boa justificativa é que ela não tem coragem de te dizer tchau. Acorda. Bom, após a popularização dos aplicativos de relacionamento como Tinder, Happn, Bumble, o problema virou mais frequente, como explica a psiquiatra e autora do livro. Segundo ela, os apps colaboram muito para que as pessoas sejam tratadas como se fossem descartáveis, já que eles sempre podem oferecer mais alguém como opção de date, como opção de encontro. Gente, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Os apps não faz com que você seja, os aplicativos de encontro, né? Eles não fazem com que você seja tratada como alguém descartável. A gente é que age como se fosse descartável. Tem mulher
que vai para a cama com o homem sem saber o nome dele. Perfeito. Essa mulher é descartável. Esse homem é descartável. E se eles querem viver assim, tá bom, vai com Deus. Aí você está dizendo que a culpa é do aplicativo, é isso mesmo? Não. Lógico que a culpa não é do aplicativo. Antes de existirem aplicativos, essas pessoas agiam assim, em balada. Vai dizer que vocês não sabem disso? O cara chega na menina numa balada, dá um beijo nela, dali vai pro motel, do motel vai pra casa e ninguém nunca mais se via. Agora fazem isso na balada e também no aplicativo. É a sua praia? Problema seu. Não é a sua praia? Problema seu também. Mas é preciso deixar claro que o aplicativo não transforma você em algo que você nunca foi. Agora, porque surgiu o aplicativo, eu saí dando igual chuchu na cerca para qualquer um que olha para o meu lado sem eu saber o nome? Não, eu já fazia isso antes. Ou se não fazia era por falta de oportunidade, o app facilitou, mas não transformou. Não faz com que as pessoas... O aplicativo não colabora para isso. Pessoas assim é que colaboram para o sucesso desses aplicativos. Eles também, segundo a psiquiatra, possibilitam que membros de círculos sociais diferentes se encontrem, e não ter amigos em comum diminui o cuidado que se teria para terminar um relacionamento. Seja pela chance de um encontro não planejado, seja para manter a própria imagem diante dos desconhecidos. Gente, o que eu mais conheço em aplicativo de relacionamento é amigo de amigo do amigo do amigo, é amigo de amigo do colega de trabalho, é ex-aluno. Então, assim, de repente pode até acontecer com vocês de que a maioria das pessoas que vocês conhecem não tem vínculo nenhum com nada do que vocês conhecem, mas não tem sido a minha realidade, não. Gente, eu pego até marido de gente que eu conheço, não, sai fora. Eu vejo no aplicativo. Eu vejo no aplicativo vizinho meu casado. Então eu acho que essa avaliação aqui não acredito que esses relacionamentos que as pessoas pulam fora sem dar satisfação não passaram a acontecer pela facilidade com o uso dos aplicativos, não. Eu acho que já era coisa que existia. Gente, há 30 anos atrás não existiam esses aplicativos. Eu tinha história de homem que era noivo de um numa cidade, noivo de outro em outra, noivo de outro em outra, e de repente sumia de uma ou de outra, sabe? E não eram poucos, não. Isso sempre aconteceu. Sempre. Para essa psiquiatra, o ghosting também revela uma inabilidade contemporânea em lidar com sentimentos. Na maior parte das vezes, é a dificuldade em compreender e lidar com os próprios sentimentos que leva alguém a desaparecer, como se, ao se tornar invisível e inaudível ao outro, desaparecessem também as questões que não queremos confrontar. Concordo plenamente. Tanto agora quanto nesses casos que eu estou contando que já aconteciam antes, é a dificuldade que as pessoas têm, tanto de lidar com seus próprios sentimentos, quanto de arcar com as consequências de seus atos, que levam a esse tipo de atitude. A pessoa some da sua vida. E não só, gente, em termos de relacionamento amoroso, né? Eu conheço gente que simplesmente saiu do trabalho e nunca mais voltou, nem para receber seu acerto. São mais raros esses casos. Mas eu conheço. As pessoas, tem gente que não sabe lidar com a tomada de decisões. Ele simplesmente foge daquela situação ou some da sua vida.
E a reportagem continua. Aqui, mulheres que passaram por essa experiência traumática relatam o que sentiram. A produtora audiovisual Fernanda Alves, de 40 anos, do Rio de Janeiro, conheceu o Bernardo em um bar em que ela costumava ir com os amigos todo final de semana. Não foi no aplicativo, tá vendo? Foram eles, inclusive, os amigos, que apresentaram os dois. A química foi imediata. Ele era intenso e apaixonado, mergulhei naquilo. Ficamos juntos 4 meses, era um namoro. O casal se falava por telefone todos os dias na hora do almoço. Um dia, liguei para ele normalmente, como de costume. Naquela manhã, minha mãe tinha passado mal e ido ao médico e contei para ele toda a situação. Nos despedimos e ficamos de nos falar mais tarde. 2 horas depois, com a mãe já em casa, Fernanda resolveu ligar de novo para o Bernardo para avisar que estava tudo bem, mas ele não atendeu. Ela mandou várias mensagens, que ele também não respondeu. Ao tentar contato pelas redes sociais, percebeu que havia sido bloqueada. E não só ela, seus amigos também. Ele simplesmente desapareceu. Eu não sabia o que estava acontecendo e fiquei preocupada. Óbvio, é o que a gente inicialmente pensa e é natural, né? A gente fica preocupada e você quer, nesses momentos iniciais, a todo custo saber o que aconteceu. Porém, ao verificar que ele a bloqueou, eu não ficaria preocupada, não. Ele não me quer, ponto final. Eu ia ficar puta, eu ia querer matar, mas não tem que explicar nada, tá explicado. Você tá namorando o cara há 4 meses, de repente ele te bloqueia em todas as redes sociais, ele some. Na hora que você vai fuçar pra ver o que tá acontecendo, você descobre que o cara te bloqueou nas redes sociais. Meu amor, pode ir pro travesseiro chorar, porque fudeu. E bloqueou seus amigos também, fudeu ao cubo. Simples assim. Não há. A gente tem essa necessidade de querer saber por quê. Mas, sinceramente, porque não importa. Ter me bloqueado sem falar nada comigo é a resposta que eu preciso. Tô cagando e andando pros motivos. Bom, ela cogitou então bater. Ele simplesmente desapareceu. Eu não sabia o que estava acontecendo. E fiquei preocupada. Cogitei bater na porta da casa dele, mas pensei melhor e entendi que ele não queria mais me ver. Eu teria ido antes de saber que ele me bloqueou nas redes sociais. Depois de saber que ele me bloqueou nas redes sociais, eu também não bateria na casa dele, não. Fiquei tentando contato por 2 semanas sem sucesso. Quando o sumiço já passava de 15 dias, Fernanda resolveu pegar um telefone emprestado para ligar na casa do moço, onde, para garantir, ele não conseguiria identificar a chamada, e a mãe dele atendeu. Você não percebeu ainda que ele não quer mais nada com você? Foi o que a mãe do sujeito disse. E aí eu quero falar com vocês sobre aquilo que eu discuto em outros programas. Coerência, congruência, pé de laranja que não dá goiaba. A mãe do sujeito. Você não entendeu que ele não quer nada com você? Olha que interessante. O que essa mulher fez? Bom, pé de laranja, repito, não dá goiaba. Uma mãe que não tem o mínimo de empatia com a mulher podia ter um filho que preste, gente? É claro que não. É claro que não. Tá explicado. O sujeito não presta no DNA. Quer dizer, como é que vocês falam? Como é que crente fala, gente? Livramento, né? Foi um livramento. Ó, pra você ver. E aí ela fala, estranhei, porque não estávamos brigados nem nada. Um dia ele simplesmente decidiu sozinho que o relacionamento tinha acabado.
Foi uma história muito louca pensando agora, mas na época foi bem difícil para mim. Mexeu muito com meus sentimentos de rejeição. Agora você vê se eu vou me sentir rejeitada porque um maluco sumiu da minha vida. Com tantos outros exemplos que eu tenho na vida, eu vou permitir que um maluco faça com que eu me sinta rejeitada. Eu vou sofrer por tudo que a gente estava vivendo. Mas me sentir diminuída, rejeitada, meu amor, você tem que ser muito mal resolvida para você permitir que um filho da puta faça isso com você. A Anne Mídias está dizendo aqui, já vi esse filme, mas fui mais esperta. Olha para você ver, gente, tá vendo? Aproveitar aqui e mandar um beijo para Ângela Rocha, um beijo para o Chivas, meu querido, e um beijo para Elo. Beijo também aqui no TikTok para a Vânia, para o Vitor. E aí, mulher? Menina, como é que você fala comigo? Me chamando de tia, me chamando de vó, me chamando de mulher. E aí, homem? Tudo bem? E pro Lucas também. Bom, ela fala então que os dois nunca mais se viram ou se falaram. Gente, isso é livramento. Você tá doido? Isso é livramento. Claro, lógico. Ela brinca, ela diz, brinco que até hoje eu namoro com ele, porque não rolou um término oficial. O que mais incomoda é essa indefinição. Não acho que tudo na vida precise de explicação, mas eu precisava de uma para fechar esse ciclo. E tem uma questão que eu vou falar aqui para Melissa, que acabou de entrar na nossa live do TikTok. Você sabe que isso gera indenização, né? Sim, sim. Eu não acredito que 4 meses de namoro daria, não. Mas existem casos, você está namorando com o sujeito há 1 ano e ele some. Meu amor, entra na justiça. Entra na justiça. Você vai ganhar. Pode acreditar. A paulistana Paula Brazão, 31 anos, passou por um ghosting daqueles. Ela e Vinícius se conheceram por um aplicativo de paquera, combinaram de se encontrar pessoalmente e a partir daí começaram a sair direto. Estávamos ficando há quase 2 meses e ele me dizia que estava apaixonado, que não se sentia daquele jeito há muito tempo. O fim do ano foi se aproximando e ele a convidou para passarem o Réveillon juntos em uma festa. Ela, na época, trabalhava em um sistema de plantão e ficaria na empresa até as 21 horas. E não conseguiria viajar com os amigos e nem voltar para a cidade dos pais dela, no interior do estado. E acabou, então, topando passar com ele os amigos dele. No dia da virada, ela estava trabalhando e nada dele mandar mensagem. Ele tinha ficado de dar mais detalhes sobre o evento, como local e horário, para eles se encontrarem. Mesmo quando ela procurou, quando ela o procurou, ele não respondeu. Foram algumas mensagens ignoradas até ela entender o que estava acontecendo. Não queria acreditar que ele tinha sumido justo naquele dia. Sacanagem mesmo, né? Fica uma sacanagem ao quadrado. Puta que pariu. Mandei uma última mensagem à noite, quando estava quase saindo do trabalho. Nada de resposta. Acabei passando a virada do ano com colegas de trabalho que me convidaram de última hora quando viram a minha situação. Mais tarde, ele postou no Instagram vários stories se divertindo na tal festa. Os dois não se falaram mais. Algumas vezes ela esbarrou com o perfil dele em outros aplicativos, mas não deu like novamente. Ela diz, eu me senti muito desrespeitada. E com certeza. O meu tempo é tão valioso como o de qualquer outra pessoa. E ele agiu como se o dele fosse mais importante. Para mim ficou a lição de não acreditar tão de cara nas pessoas e esperar um pouco mais para me jogar de cabeça numa relação. Isso é bobagem. Quem se joga de cabeça numa relação, se joga de cabeça em tudo que faz na vida. E não é por se jogar de cabeça em algo que o outro que vai fazer ou não com que o outro te faça sofrer mais ou menos. Bobagem.
Bobagem. Caia de cabeça se você é assim e larga de ser besta. A engenheira Mônica Silva, 29 anos, já conhecia Alexandre dos corredores da faculdade. Eles estão, vejam, balada, amigos em comum, faculdade e também aplicativos de paquera. Porque do jeito que as pessoas falam, né, quem está em aplicativo de paquera é que faz esse tipo de coisa. Não, não é. A engenheira Mônica Silva, 29 anos, já conhecia Alexandre dos corredores da faculdade. Eles não eram próximos, mas tinham amigos em comum. Ela namorava e quando o relacionamento chegou ao fim, soube por meio de uma amiga que o cara estava afim dela. Algumas semanas depois, rolou a primeira ficada em um churrasco na casa dele. A partir daí, o casal começou a sair direto. Além de combinar encontros particulares, eles sempre se cruzavam nas festas da universidade, onde ficavam juntos também. Foram 2 meses nesse lance, trocando mensagens e saindo com frequência. Ele era muito atencioso, sempre me elogiava. Eu estava curtindo sem pressão. Nós dois tínhamos terminado o namoro há pouco tempo e por isso queríamos mesmo algo mais leve. Uma noite, Mônica foi curtir uma festa com as amigas e na saída, já de madrugada, foi para a casa do Alexandre. Ela diz, eu estava cansada, tinha bebido. Naquele dia foi tudo meio esquisito entre a gente, não sei dizer porquê, mas não curti. Foi aí que ele deu o ghosting. Voltei para minha casa e a partir daí, foi ela quem deu o ghosting, perdão. Não respondi mais as mensagens dele. Mônica disse que não teve um motivo específico para ter sumido. Perdeu a graça, perdi a vontade, não sei. Era um cara muito legal, gente boa, mas não acho que tivemos uma conexão legal. Fui deixando para respondê-lo depois e esse depois nunca chegou. Uma filha da puta, né? Uma filha da puta. Mônica diz que hoje se sente culpada por ter agido dessa forma. Se fosse o contrário, ela teria ficado bem chateada. Mas ao mesmo tempo, ela pensa que não tinham nada sério, então não tinha tanto problema. Gente, não importa que você não tenha uma relação séria. Atende a ligação da pessoa, fala que você não tá afim de sair. Aí fala de novo que você não tá afim de sair. Aí você fala de novo que não tá afim de sair. Aí a pessoa vai, pô, que saco. Você fala, olha, cansei, acabou. Mas simplesmente sumir é uma falta de respeito muito grande. Muito grande. Não é assim que a gente faz com as pessoas. Não é essa educação que mamãe dá pra gente em casa. Né, Renata Oliva? Beijo, sua linda. Beijo, Antônio Benevides. Doutor Antônio Benevides, que vai fazer com a gente o podcast Noticiando o Seu Direito a partir da próxima quarta-feira, tá aqui com a gente.